A exposição bíblica está num crescente hoje no Brasil. Nós estamos vendo pastores, igrejas cada vez mais envolvidos com esse método de exposição bíblica, a Bíblia falando por si, como Calvino dizia, explicando o que é pregação, Léo. Calvino simplesmente resumiu dizendo o seguinte: pregação é explicar a palavra. Então, quem não explica a palavra, não expõe a palavra do jeito que é a palavra, diz Calvino que através deste o Senhor não fala. Porque o Senhor fala à igreja e aos crentes na medida em que a fidelidade do pregador ao texto sagrado é transmitido ao povo. Então nós falamos sobre a autoria, é uma carta paulina, foi Paulo quem escreveu, e é um testemunho muito forte da autoria de Paulo, sobretudo nos pais da igreja, segundo, terceiro século, muitos testemunhos dizendo que Paulo é o autor desta epístola. Vimos também que ela foi escrita da prisão, provavelmente, muito mais provável que seja a prisão de Paulo em Roma. Quando ler Estevão, você vai ver o capítulo 27, capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, vai falar um pouco desse período em que Paulo viveu lá em Roma, e ali ele esteve preso, numa casa, depois com os irmãos, contato com os irmãos, no ano 60 a 61, provavelmente foi o período em que Paulo escreveu essa carta, enviando de Roma, através de Tíquico e Onésimo, Epáfras quem levou as informações da igreja até Paulo em Roma, mas os portadores das cartas, porque Paulo envia tanto Colossenses quanto Filemon para a igreja, a epístola aos Colossenses quanto a epístola a Filemon, a esta igreja através de Tíquico e Onésimo, um escravo fugitivo. Aqui eu abro um parêntese para dizer que o interesse de estudar e expor essa carta lá na nossa igreja surgiu a partir do estudo da epístola escrita a Filemon, que é extraordinária também. Então, se você quiser aumentar o seu conhecimento e a sua compreensão da epístola aos Colossenses, depois visite Filemon, leia, estude, você vai compreender bem esses dois livros da Bíblia, essas duas cartas. Nós vimos que Paulo escreveu de Roma, ano 60 a 61, e um pouco a respeito da cidade. Colossos foi uma cidade importante do terceiro, quarto século antes de Cristo, até o quinto século, era uma cidade importante, mas no período de Paulo, do Novo Testamento, ela havia perdido o seu brilho, a sua relevância, já era uma cidade pequena, que havia sofrido muito, vários terremotos, guerras, e Colossos então não era uma cidade, nem uma igreja de relevância, mas para ela Paulo escreveu uma de suas mais importantes epístolas. E é interessante que Paulo, que estava envolvido com a grande cidade de Roma e a igreja de Roma, que crescia, outras igrejas como a igreja de Éfeso, pujante, forte, tradicional, igreja na região, uma fonte de onde o evangelho foi transmitido a várias outras igrejas, inclusive a partir de Éfeso, que certamente nasce a igreja através de Epáfras em Colossos. Mas Paulo escreve com coração pastoral, com cuidado que direcionado e merecido a cada ovelha, a cada irmão convertido a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A introdução da epístola, Paulo fala sobre a vontade de Deus que escolhe para o ministério. Ele não é um aventureiro, ele não é alguém que entra no ministério por interesses escusos, ele não é alguém que está no ministério para poder ficar rico, obter fama. Ele é chamado por Deus, a vontade de Deus é soberana sobre a vida de Paulo. Nós vimos também que ele faz duas orações no capítulo 1, a primeira é de gratidão, uma igreja que estava enfrentando um problema, uma dificuldade, que era
uma heresia que afrontava e ameaçava a unidade, a doutrina da igreja. Mas ele escreve essa igreja com muito carinho, com muito amor, ressaltando os pontos positivos que lá ele ouve. Ele fala sobre a fé dos irmãos em Cristo, ele fala sobre o amor dedicado uns para com os outros, e ele fala sobre a esperança. São as três virtudes que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 13. A fé, qual mais? O amor e a esperança. A tríade das virtudes cristãs: fé, amor e esperança. Depois Paulo fala sobre Epáfras como sendo conservo e fiel ministro de Cristo. E o capítulo 1, verso 9, Paulo apresenta uma segunda oração. E essa segunda oração agora já não é mais de gratidão, é uma oração aonde Paulo apresenta um pedido a Deus que revele aos irmãos a sua vontade. É uma ação de Deus. Paulo pede a Deus que os irmãos de Colossos possam transbordar no conhecimento da vontade de Deus. Aqui, irmãos, está então o maior alvo da nossa vida: conhecer a vontade de Deus. Conhecendo a vontade de Deus, nós podemos fazer aquilo que Deus agrada. Na vida cotidiana, no trabalho, na rua, em casa, no casamento. Ele vai falar sobre isso. Na igreja, no culto, na comunhão dos irmãos. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, aí nós podemos fazer algo que Deus certamente sentirá satisfação. Esta vontade de Deus produz frutos. Essa vontade de Deus produz resultados. Quais são eles? O sujeito passa a viver de maneira digna do Evangelho, ele passa a agradar a Deus, e ele passa a frutificar em toda boa obra. E aí Paulo, para a gente resumir, ele termina falando sobre a redenção. A redenção que está em Cristo Jesus, no verso 12, 13 e 14. Nós estamos... Me desculpem, irmãos, eu acabei deixando de atualizar ali o nosso. Vocês estão conseguindo acompanhar no telão ali o slide? Sim ou não? Estamos aí então. No capítulo 1, do verso 13 ao 14, nós vimos o Senhor redimindo, pagando o preço, transferindo o pecador do reino das trevas para o reino de Cristo, a luz de Cristo. Nós vimos que o pecador, ele a oração do prisioneiro. O pecador, ele sai das trevas e vai para a luz. Está aqui, ó, características do resgate. É um traslado das trevas à luz, da escravidão à liberdade, da condenação ao perdão, do poder de Satanás ao poder de Deus. Esse é o resgate. Nós vimos também, queridos irmãos, a partir do verso 15, que Jesus reina sobre o mundo visível, o mundo invisível, e Jesus reina sobre a igreja. Nós vamos encerrar aqui a nossa recapitulação e vamos entrar no assunto propriamente dito. John MacArthur, no seu livro, fala sobre a carta aos Colossenses, falando ainda sobre aquela heresia de Colossos. MacArthur vai dizer o seguinte: olha, conforme essa heresia, só para nós situarmos, nós vamos entrar agora naquela beleza, quem é Jesus. MacArthur vai dizer o seguinte: Jesus foi simplesmente uma das expressões mais elevadas de Deus. Jesus, na concepção dos heréticos, daqueles que distorciam o ensino, a doutrina, os mestres do ensino falso, ele foi uma das boas emanações, segundo a heresia de Colossos, ou um anjo, em contraste com as emanações ruins ou os demônios.
A ideia que se tinha dentro desta heresia é que Deus, o Deus Santo, verdadeiro, todo-poderoso, dele emanava outros seres, que dependendo da emanação, se fosse uma emanação positiva, boa, ele seria como Jesus. Se fosse uma emanação de Deus ruim, seriam os demônios. Então, na concepção deles, Cristo era uma emanação, um aion, um faixe de luz, como uma energia que sai de Deus e atua no mundo, de maneira que não é Deus, mas uma emanação de Deus positiva, mas diminuta, menor do que Deus. E havia também os demônios. Para esta concepção, somente através do conhecimento superior, juntamente com a ajuda das boas emanações, pode-se romper assim os anjos, pode-se romper esta barreira para chegar até Deus. Assim os anjos eram objetos de adoração. 2,18 da epístola vai falar sobre isso. E era por isso que eles buscavam nos anjos ajuda para chegar até Deus. Esta que era a grande questão. Como nós, seres humanos, podemos chegar a Deus? Contato com Deus, falar com Deus, relacionar com Deus. Para eles era através destas emanações. E aí, na concepção deles, havia estas emanações que atrapalhavam, que interrompiam o caminho para chegar até Deus, e que para eles transpor esses caminhos, eles deveriam fazer coisas então que agradassem a estes anjos ou demônios, que os tirasse do caminho, do alvo para onde eles queriam chegar. E aí, nesse aspecto, para poder apaziguar, aplacar o coração destes seres que estavam entre os homens e Deus, eles então os adoravam. Adoravam estes seres. Daí vem o culto aos anjos. Mas nós vamos ver, queridos irmãos, que Jesus Cristo, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Paulo, no verso 15 em diante, começa a apresentar então a maravilhosa pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui, nós veremos Paulo, do verso 15 em diante, eu queria que você abrisse lá e nós vamos ler, comparando Jesus. A pergunta é: quem é Jesus? Se eles estão ensinando que há anjos, demônios, emanações de Deus, as quais eles precisam aplacar, eles precisam agradar e adorar, a fim de que eles não fossem impedidos de chegar até Deus, então quem é Jesus? É uma emanação positiva de Deus para Paulo. Quem é Jesus? Vamos lá, verso 15. Quem abriu aí comigo, diga amém. Amém. Estamos juntos? Amém. Diz assim a palavra de Deus: Ele é, falando de Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois dele foram criadas todas as coisas dos céus e da terra, as visíveis e as invisíveis. Nós falamos que Ele é Senhor sobre todas as coisas, visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O 13 e o 14 fala sobre a preeminência de Cristo sobre a obra da redenção. O 15 ao 17 vai falar da preeminência de Cristo sobre a criação. Logo, queridos irmãos, a pergunta que se faz é: quem é Jesus? Jesus é a imagem do Deus invisível. E a palavra usada aqui para imagem é eikon, que significa semelhança.
é mesmo que se fosse uma cópia fidedigna. Ele é o que Deus é. É a forma visível de Deus. Paulo enfatiza que Jesus é tanto a representação quanto a manifestação de Deus. Olha que coisa interessante. Ele indica que a verdadeira natureza de Deus, eu estou lendo ali o nosso slide, a verdadeira natureza de Deus é o caráter, e o caráter de Deus foram perfeitamente revelados em Jesus Cristo. Nela, ou nesta imagem, o Deus invisível tornou-se visível. Como o mundo pode conhecer Deus? Para Paulo é através de Jesus. É a maneira mais profunda e didática que Deus encontrou, que Deus entendeu ser a maneira de revelar o seu ser. Deus se revela através da criação, sim ou não? A esta revelação nós chamamos de revelação geral, universal, através da criação. Mas quando Deus quis revelar o seu ser, o seu caráter, a sua natureza, Ele enviou Jesus. Então, como podemos conhecer esse Deus invisível? Como nós podemos conhecer esse Deus que é envolto em mistérios, olhando para Cristo? E a grande ameaça, Gabriel, que esta heresia estava apresentando à igreja de Colossos, é porque eles estavam tirando de Cristo esse ministério, esta glória, de que Ele, Cristo, é a revelação do Deus invisível. Ele é o próprio Deus. Nas palavras do autor aos Hebreus, no capítulo 1, ele vai dizer que Ele, Cristo, é a expressão exata do ser de Deus. Então nós sabemos que Cristo é a manifestação visível do Deus invisível. Além disso, Paulo também vai dizer que Cristo, olha, queridos irmãos, quando nós vamos nos aprofundando nesse oceano que é esta pessoa bendita de nosso Senhor, nós vamos descobrir que quanto mais aprofundamos, mais existe água para a gente aprofundar. E não tem jeito de o nosso coração não se render à adoração. Calvino diz que a grande função do conhecimento bíblico ou teológico é levar o homem à adoração merecida ao Senhor Jesus Cristo. Todo conhecimento precisa chegar no coração submisso e adorador. Enquanto primogênito, Paulo não usa esse termo aqui para dizer que Cristo foi o primeiro a ser criado. Não. Esse título, tanto na tradição hebraica e no tempo de Paulo, o desejo de Paulo era dizer que Cristo era o primogênito, como se fosse aquele título de honra, porque ele era de todos os filhos, de toda a criação, ele era o primeiro. Além disso, ele também detinha autoridade, porque o primogênito também tinha autoridade. E mais do que isso, em terceiro lugar, além de autoridade, ele tinha também todas as coisas criadas por herança. Ele era o herdeiro de tudo. Tudo foi criado para ele. Vocês entenderam ou não? Paulo vai declarar aqui. Mas é interessante que em outro hino, lá em Romanos, vai falar também que tudo foi criado para ele. Em João vai falar que tudo foi criado por ele e para ele. E nada do que se fez, do que se criou, se fez sem ele. Então ele é o primogênito. Longe de ser de uma série de emanações descendentes de Deus, Jesus é a imagem perfeita de Deus. Ele é o herdeiro de destaque de toda a criação. O verso 17
diz que, acompanhe comigo o verso 17, Ele é antes de todas as coisas. Pelo Filho foram criadas todas as coisas. O Filho não só é o agente da criação, mas também é a meta e o fim da mesma. Interessante que Paulo vai dizer que Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Existe e subsiste. Na verdade, as coisas foram feitas para Ele e Ele cria, junto com o Pai, é uma ação triuna. E além disso, estas coisas Ele, todas as coisas, toda a criação Ele sustenta. Ele sustenta toda a criação. Outra razão para o primado de Jesus sobre a criação é que Ele sustenta todas essas coisas. Jesus não só cria o universo, Ele também sustenta o universo. Ele mantém o delicado equilíbrio necessário para a existência da vida. Ô pastor Edson, eu estou sentindo incomodado com essa luz. Ela está me deixando passar, sinceramente. E eu estou tentando aqui, mas vocês não importam não? Eu estou descobrindo aqui, se puder desligar para mim vai ser bom demais. Eu estou sendo foco aqui, vocês têm que ver como é que essa lâmpada é forte. E não é a luz de Jesus não. Estou cego, quando eu olho para lá, eu olho para cá, eu não estou enxergando nada. Então se puder desligar vai ser bom demais para nós. Beleza, irmãos? Estamos juntos? Então vamos mais. Veja que Ele mantém, irmãos, como é extraordinária essa questão. Eu não estou vendo a cara de vocês mais. Se eu olhei lá para cima, eu só estou vendo um fundo no rosto de vocês. A luz é forte. E aí, queridos irmãos, o equilíbrio de toda a criação. O Salmo 104, quando fala sobre a criação, é interessante. Lá fala que ao mar Ele colocou limites. Ô Márcio, imagina que você vai à praia e se você chega lá na praia e você não observou, é porque você não leu Colossenses, não leu o Salmo 104, você vê a onda, ela tenta invadir a terra, mas chega um determinado momento, ela quebra e volta tudo de novo. Quem foi que colocou o limite? Impôs o limite às ondas? Foi Cristo, foi Jesus. Quem já viu, se você não viu, eu quero te sugerir, tem uma palestra do Dr. Marcos Erbling, ele é presidente da associação do comitê dos defensores do design inteligente no Brasil. Ele fala sobre essa sintonia fina que há na criação do universo. Os detalhes, que não é possível, irmão, que alguém estude a criação, estude tudo que aí está, tudo que existe, e chegue ao final numa conclusão que tudo isso foi obra do acaso. Não é possível, porque todas as coisas, esse equilíbrio natural que aí está, não poderia ser senão de uma mente inteligente. A distância que há entre o Sol e a Lua é a mesma distância que há entre a Lua e a Terra. Então, somente por isso que de vez em quando a gente observa aí, é narrado pelas mídias, que houve um eclipse. Quando você ouve falar de um eclipse, você pode dizer assim: nossa, foi Cristo quem sustentou tudo isso. Porque o Sol, entre o Sol e a Terra existe a Lua, e a Lua só consegue às vezes fixar ou impedir que a luz do Sol chegue à Terra, porque ela é menor do que o Sol. Mas o que faz com que ela impeça a luz solar de alcançar a Terra é porque a distância entre o Sol e ela, e dela para a Terra, é a mesma. Se não fosse assim, nós jamais ouviríamos dizer sobre essa palavra eclipse. Esse equilíbrio, irmãos, foi Cristo quem estabeleceu. Interessante, as estrelas. As estrelas, a palavra de Deus diz que Deus chama todas pelo nome, e quando Deus as chama, elas comparecem. Eu não sei de que
maneira é isso, mas é desse jeito, porque as estrelas, tem estrela aí, irmãos, que comparando o tamanho na proporção dos cientistas, dos astrólogos aí, sei lá, esse pessoal que estuda os astros, ô Léo, comparando a Terra com algumas estrelas que estão aí circulando, ou habitando o espaço, a Terra é do tamanho da cabeça de um alfinete. Então veja que tamanho extraordinário existe nesse universo criado, e tudo isso foi Deus quem colocou no seu devido lugar. E não só colocou, porque no decurso do tempo poderia ser que essas coisas viessem a sair da ordem estabelecida por Ele, mas Ele sustenta e mantém no Sinéio a ordem, e manterá até o dia que Ele desejar. É Cristo. E aí nós entramos agora, se Ele é o primeiro, preeminente sobre a criação, na redenção, na criação, agora nós vamos ver que essa autoridade, essa figura maravilhosa, também é preeminente sobre a igreja. Veja o verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Interessante que o sentido de ser cabeça aqui é o sentido de ser aquele que dá vitalidade ao corpo, aquele que dá vida ao corpo, mas não apenas vida, ele é o centro do corpo. Mas além de ser o centro do corpo, é a cabeça que influencia todo o corpo, é o comando do corpo, é a decisão do corpo, é o domínio do corpo. Então, queridos irmãos, olha aqui para mim, quando Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça da igreja, quem é que governa, quem é que decide, quem é que direciona, quem é que fala o jeito da igreja seguir, aonde ou em quem a igreja deve crer, ou como ela deve crer, não é a escola de teologia, não é o pastor, é a palavra de Deus, é o próprio Deus, é a revelação de Deus. Ele é o cabeça. Como a igreja deve se comportar, como a igreja deve agir, aonde a igreja deve aplicar os seus recursos, é o cabeça, é Cristo, Ele é o Senhor. Então, queridos irmãos, olha, na mesma proporção que Ele está sobre a criação, Ele também está sobre a igreja. Mas aqui na igreja, eu digo a igreja, nós, a igreja militante no universo inteiro, na terra inteira, no globo, é aqui que nós mais afrontamos ou desconsideramos essa soberania de Cristo. Tem um livro que fala sobre Cristo na igreja, e lá o autor fala como a igreja hoje precisa enxergar a necessidade de ter Jesus nela. Porque em muitos lugares, irmãos, como na revelação do Apocalipse, Jesus está batendo a porta. Maria? A porta. E aí nós precisamos entender quão é necessário a centralidade de Cristo no corpo. Spurgeon vai dizer que o lugar que nós, seres humanos, mais incomodamos, mais sentimos incomodados ao ver Deus ou Jesus agir, é assentado no trono. É dar a Ele o sentido de governo, de autoridade, de comando. Nós contestamos isso, mas Ele é o cabeça da igreja. Além disso, Ele é o princípio da igreja. Cristo é a fonte da igreja. A palavra usada por Paulo ali é arquê, que quer dizer início. Olha, ninguém pode assumir o comando, a autoridade da igreja como se a igreja fosse sua, porque se assim o fizer, ele está assumindo o lugar de quem? De Jesus. Vocês acreditam que essa luz até diminuiu o calor aqui, pastor Neves? Estava esquentando, estava para me matar, como é que melhorou?
Manda desligar essa luz, pastor Edson, acaba com a gente. Nossa, mas como é que ficou gostoso? Agora começou, viu, irmãos? Agora está gostoso. Então veja como Ele é o início, Ele é o princípio, irmã Rita. Não fomos nós quem criamos a igreja não é ideia de um homem, a igreja não é produto de uma mente racional, a igreja é planejada por Cristo. E é interessante que a própria igreja, irmãos, em toda a história, Deus sempre teve um único povo, o povo que é dele, que crê nele, que ama ele, que serve ele. Nós tivemos ações, e de repente no Antigo Testamento o povo de Israel é quem deveria mostrar ao mundo como Deus queria ter os seus filhos. E agora no Novo Testamento vem a igreja, que não é mais uma etnia, mas é um povo universal, e que agora, criado por Deus para um propósito, para uma finalidade. Ninguém pode assumir a posição de ser dono da igreja, porque ninguém criou a igreja. Tem gente que pensa assim: nossa, eu implantei essa igreja é minha. Não, a igreja, o princípio da igreja, o início da igreja, a fonte da igreja é Jesus. Quando nós fazemos da igreja nossa, nós fazemos dela Jesus como a fonte dela, ela não será vencida, não será derrotada, seja qual for o inimigo que se levantar contra ela, porque essa fonte inesgotável de graça, de poder e de unção a sustentará, como sustentou o universo inteiro. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus declara, irmãos, o inferno em chamas se levanta contra a igreja, mas não resiste, porque o sustentador do universo sustenta também o seu povo. E aí ele cria essas leis. Por exemplo, olha o que aconteceu no Antigo Testamento: o mar vermelho se abriu, porque aquele que criou todas as coisas ordenou que o mar se abrisse. A terra parou de girar. Na concepção deles naquela época era o sol parando. Ele deu ordem ao sol em favor do seu povo, irmãos. Que coisa extraordinária! Ele é o princípio da igreja. É usado aqui no duplo sentido da fonte e primazia. A igreja tem sua origem em Cristo, refere a uma completa também dependência de Jesus. Ele é o cabeça e nós totalmente dependentes dele. Eu fico pensando Paulo na prisão, orando. Era uma demonstração de quê? Quando Paulo ora na prisão, o que ele não fala? Contrata um advogado para mim. Manda o povo reunir aqui em Roma, com faixas na mão, e fazendo uma manifestação em meu favor. Vamos manifestar, povo evangélico, se levanta! Vamos lá! E aí coloca a faixa, pressiona o imperador, fala: você não vai votar. Ele, Paulo, faz o quê? Dependência de Jesus. Ele ora, ele crê na soberania de Cristo, que salva, que governa o universo, que sustenta, que governa a igreja e que sustenta a igreja também. Cristo é o primogênito dentre os mortos. No verso 18 também aparece essa expressão. Primogênito novamente traduz a palavra grega prototokos, que é aquela expressão de ser primeiro, autoridade, herdeiro. Interessante que a igreja, mesmo ele sendo a igreja, a fonte, o início da igreja, perceba isso, ele cria a igreja, ele sustenta a igreja, ele é a fonte da igreja, o início da igreja, mas ele criou a igreja para ele mesmo. Como se ele cria, e ele tem tanto prazer naquilo que ele fez, que ele herda isso para ele. É por isso que me parece que é Tiago que fala que o Senhor tem ciúmes de nós. De todos aqueles que tenham ressuscitado dentre os mortos, ninguém pode se comparar a Cristo. Cristo é o mais alto nesta classificação, porque a sua ressurreição
ela atingiu a todos nós nos seus efeitos. Ele é um primogênito dentre os mortos, para dizer para nós: olha, ele foi o primeiro a morrer, mas foi também o primeiro a ressuscitar. Nós também vamos passar pela morte, mas a garantia que nós temos que ele ressuscitou dentre os mortos, da mesma maneira como ele fez, nós também ressuscitaremos. A morte não é o nosso fim, antes é o início de uma nova vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tinha medo de morrer, irmão. Um dia eu vejo minha filha mais nova, ela está espalhada aí, não sei onde ela está escondida. Eu estou vendo minha filha caminhando com ela para a escola, dirigindo, ela começou a falar: papai, eu tenho medo de morrer. Eu falei: ai, mano, eu também tinha. E sabe o que eu pensei, papai? Quando eu morrer, se o senhor tiver visto, o senhor coloca o celular dentro do meu caixão. Mas para quê? É porque se eu acordar lá dentro, eu pego o telefone e ligo para vocês aqui fora, vocês vão ficar mentira. Entendeu? Eu falei: mano, eu já pensei nisso também. Para você ver como é que pode o pai pensar e não comunicar a filha e a filha pensar a mesma coisa. Será que esses pensamentos vão através de célula, de hormônio? E aí eu falei assim: gente do céu, mas mano, não precisa ter medo de morrer não, porque a morte não é o nosso fim. Ninguém morre aqui para permanecer no túmulo. Nós ressuscitaremos, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. A igreja tem essa viva esperança de que ao descer pelo sepulcro, nós um dia, ao tocar da trombeta do Senhor, ao chamar do Todo-Poderoso, quando o Supremo Pastor gritar o seu nome, seu corpo saltará de dentro daquele túmulo e levantará vivo, restaurado para a glória do nome do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Irmãos, se Ele fez isso com uma estrela extraordinária, pôs ordem nesse universo, criou todas as coisas, colocou o sol, a lua, a terra para girar em perfeita harmonia. Imagina o pastor Joanito, você não pode. Ele fez isso. Lázaro, como é que ele falou com Lázaro? Eu quero escutar esse som um dia. Você vai escutar. Vai ou não vai? Ele é o primogênito entre os mortos. E ele, volte aí para o verso 18. Sua Bíblia está aberta aí? Verso 18. Fala assim, ó. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia. Tem uma versão que fala para que em tudo ele tenha a primazia. O que é primazia? Ele é o primeiro. Você já classificou em qual ordem ou qual lugar que Jesus ocupa na sua vida? Tem uma expressão. Eu falo sobre o Novo Testamento, mas eu me formei no Antigo Testamento. Eu fiz a minha pós-graduação no Antigo Testamento, no Pentateuco. E tem uma expressão maravilhosa do Pentateuco, sobretudo no livro de Deuteronômio, quando fala sobre a questão de ser o primeiro. E é por isso que ele impede a criação do ídolo. É por isso que ele impede que a sua glória seja dada a outrem, porque é um crime, é uma corrupção, é uma desonestidade, porque só ele merece, só ele é digno. E todo aquele que muda essa ordem dele estar em primeiro lugar, interessante que quem cria ídolos, quem constrói, fabrica ídolos, tem uma maldição sobre eles declarada nos Salmos, que diz que ele deve se tornar como? Já viu isso? Como ídolo, morto, sem vida, amaldiçoado. Se Jesus não entrar lá para quebrar essa maldição, está pedido. Mas no Antigo Testamento, em Deuteronômio, quando fala, pastor Nivalni, sobre a questão de ser primeiro, é que Jesus ou Deus não admite concorrência. E quem aqui admite um concorrente do casamento? A gente pensa: nossa, mas Deus é muito egoísta, né?
Deus é muito ciumento. Quem é que admite um concorrente no casamento, seja homem ou seja mulher? Né? Essa sociedade líquida que nós estamos vivendo, inseridos nela, hoje o povo fica aceitado por 2, 3, 4, 5 mulheres, 5 homens no casamento só. Mas não é assim. O padrão é o bíblico, é o de Deus. Se não for para ser o primeiro, declara o Senhor em Deuteronômio, Ele não aceita o segundo lugar. É por isso que nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 6, 33 de Mateus, Ele diz: buscai em, vamos repetir juntos, buscai o reino e a sua justiça, e as outras coisas acrescentam depois. Então, queridos, quando nós olhamos para essa expressão, para ter a primazia, esse ser tão supremo, tão maravilhoso, quem é Jesus? É tudo isso que Paulo está demonstrando. Paulo está dizendo à igreja: olha, vocês não devem colocar ninguém no lugar dele. Nenhum anjo merece, nenhuma emanação, por mais perfeito que vocês possam imaginar ser. Ninguém. É só Jesus. É só Jesus. Ele é o primeiro. E aí, amados irmãos, nós concluímos dizendo essa parte: a revelação feita de Cristo no Evangelho bendito é muito mais excelente, mais glorioso, mais preenchido com raios de sabedoria divina e da bondade do que toda a criação. A revelação feita no Evangelho. A criação pode anunciar toda a grandeza de Deus, mas o Evangelho apresenta Deus em Cristo de maneira especialíssima. Sem esse conhecimento, a mente do homem, no entanto, se orgulhando em outras invenções e descobertas, está envolta em trevas e confusões. A heresia de Colossos, minha irmã, dizia assim: olha, nós temos um novo conhecimento para apresentar a vocês. Esse Cristo que Epáfras apresentou, vindo de Paulo, de Éfeso, não é bem assim. Deixa eu mostrar a vocês uma nova visão. Irmãos, cuidado. Como aconteceu em Colossos, acontece conosco ainda hoje. Pessoas que chegam até nós, que às vezes pode ter a melhor das intenções, às vezes até pensar em nos beneficiar em algum sentido, mas quando eles distorcem, quando eles mudam, adulteram o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós não devemos aceitar. O Evangelho em primeiro, Cristo em primeiro. O pastor Edson fala uma coisa aqui, que nós temos que assumir com veemência, com atitude, porque nós somos a sociedade da tolerância para com as coisas do mundo, da carne, do diabo e do pecado. Mas muitas vezes nós assumimos uma tolerância diante daquilo que nós não podemos tolerar. Nós estamos deixando Cristo, nós estamos retirando Cristo do seu lugar de destaque, do seu lugar merecido, e deixando assumir esse lugar o nosso eu, os nossos desejos, a nossa vontade, a nossa humanidade. Veja bem, nós que estamos num contexto pentecostal, nós de vez em quando fazemos um culto assim: venham todos, porque Deus vai operar milagre. E aí, se a gente não tiver cuidado, o culto vira o culto das necessidades dos outros. Venha para o culto, porque Deus vai te prosperar. Venha, porque você vai receber alguma coisa. Nós estamos, queridos irmãos, no culto, a nossa reunião, a nossa assembleia, a nossa congregação só existe porque Cristo está nela para ser o primeiro. Um dia eu olhei o boletim da nossa igreja e falei assim: gente, no boletim da nossa igreja a gente não acha, de vez em quando, dependendo da edição, a gente não acha o nome de Jesus. Eu tomei um susto com aquilo, eu fui investigar, pastor Cristiano. Mas cadê o nome de Jesus no boletim da igreja? Eu falei: tá errado. Aí hoje lá no telão,
no boletim, o nome de destaque é o nome de Jesus. Não sei se o povo percebe, viu ou vive, mas está lá. Ele é o primeiro. E nós temos essa revelação da vontade dele no Evangelho. Eu gosto demais. Volta comigo para a Bíblia aí. Quando Paulo fala sobre o verso 5 do capítulo 1, fala assim, ó: por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Olha aqui, queridos irmãos, a verdade pregada a eles, que é a palavra, que é o próprio Evangelho. O Evangelho, este Evangelho, um dia eu ouvi alguém falar assim: nossa, mas estão acabando com o Evangelho nos nossos dias. Ninguém vai acabar com o Evangelho. Ninguém tem poder para acabar com o Evangelho. O Evangelho é de Cristo, ele veio do céu para nós. O Evangelho não é humano, ninguém destrói o Evangelho. Podem distorcer, e aqueles que distorcem, eles serão punidos por isso. O Evangelho, queridos irmãos, nas palavras de Paulo a Timóteo, Paulo diz assim a Timóteo: olha, Timóteo, guarde esse bom depósito, como fiel depositário, guarde esta palavra, pregue esta palavra, seja fiel a esta palavra, transmita a outros homens idôneos, para que eles façam com a mesma fidelidade a transmissão deste Evangelho. Mas vocês são fiel depositários, o Evangelho não é de vocês. O Evangelho é o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da igreja. E nós devemos guardar com o máximo zelo. Aí Paulo diz assim, ó: que chegou até vocês por todo o mundo, esse Evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Há um conhecimento apresentado aqui por esta heresia que diz: conheçam as emanações de Deus. Paulo, no entanto, está dizendo: conheçam a verdade de Deus, que é Cristo. Amém. É Ele, irmão. E aí nós vamos falar sobre quando Ele operou essa redenção. Enquanto Ele é Senhor da igreja, Ele também tem os meios de reconciliar a igreja. Nossa reconciliação é Jesus. Os meios da reconciliação, o objeto de sua vinda foi a reconciliação. Reconciliação por meio do sangue de sua cruz e reconciliação por meio do corpo. Interessante que o verbo catalasso no grego significa reconciliar. O significado em nossa língua é mudar ou trocar. É uma condição. Nós éramos de um jeito, agora nós somos trocados para sermos de um outro jeito. Isso é reconciliação. Acompanhe comigo lá o texto de Romanos 5, 9 e 10. Está no telão aqui, ó. Vamos ler juntos? Romanos 5, 9 e 10. Cadê o telão? Está dando para acompanhar aí, irmãos? Aqui está funcionando? Vamos lá? Todos juntos. Como interessante, agora fomos justificados por seu sangue, salvos da ira. Deus estava e está irado com os pecadores. Mas o que aconteceu? Cristo veio e nos reconciliou. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. O que prevalecia entre nós e Deus, e eu posso sacrificar de todas as maneiras, que todo o meu sacrifício não será suficiente para trazer a amizade de Cristo de volta, de Deus de volta. É só o sacrifício de Jesus. Então quem é que opera essa reconciliação entre eu e Deus e termina com a nossa inimizade? É Cristo. Veja o verso 20 em diante. Se por meio dele reconciliasse, na verdade, consigo todas as coisas, verso 20,
tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado da cruz. Queridos irmãos, o meio da reconciliação entre o homem e Deus é o sangue de Cristo. Não é o sacrifício, não é a adoração aos anjos, não é o conhecimento, não. Eu sou formado em teologia, eu tenho doutorado em teologia, eu sou PhD em teologia. Isso não vai valer de nada para você no juízo final, se você não foi reconciliado com Deus através de Cristo Jesus. Eu queria ver com você também o outro texto. Na reconciliação, o pecador está diante de Deus como inimigo, mas se torna agora seu amigo. Quem aqui já brigou na infância com seu melhor amigo, com seu coleguinha? Quem já ficou sem conversar e você chegava perto dele assim, virava o rosto, fingia? Meu irmão, eu tenho um primo, o nome dele é Glauco, a gente é muito amigo, é primo, mas como irmão. E aí o meu irmão um dia brigou com o Glauco, ficaram inimigos os dois, e aí eu era a ponte entre os dois, o mediador. O meu irmão chegava e estávamos nós três lá. Meu irmão falava alto o que ele queria, direcionando, olhando para mim, mas falando para ele. Já viu aqui? A mulher gosta de fazer isso muito com o marido, né? Fala com a panela, mas para acertar no marido. Fala com o cachorro, com o papagaio, xinga o filho, mas para acertar. Qual irmã aqui nunca passou por essa experiência? Mas agora não. Foi Cristo que assumiu esse lugar. Cristo nos levou até o Pai. E como Ele assumiu isso? Foi através de sua própria morte, o seu sangue derramado. Vamos ver aqui 2 Coríntios 5, 18, verso 20. Capítulo 5, do verso 18 ao 20. 2 Coríntios. Leia comigo aí. Vocês acharam? 2 Coríntios capítulo 5, do verso 18 ao 20. Diz assim, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu acho esse negócio maravilhoso. Veja como é que um negócio assim, nada que chega até nós chega se não for através de Deus. Ele reconciliou o seu povo consigo mesmo. É mais ou menos assim, ele toma a iniciativa, pastor Edson. Ele reconcilia consigo mesmo, a ação é dele, é como se ele fosse buscar o filho perdido. Ele manda o melhor que ele tem, o seu filho, para morrer no seu lugar. Gente, que coisa fantástica. Você um dia estava perdido, o amor de Deus por você foi tão extraordinário que ele foi te buscar e enviou o melhor missionário, o melhor pregador para sacrificar, morrer em seu lugar, a fim de que você pudesse vir e dizer como Abraão, agora eu sou amigo de Deus. Isso é fantástico. Nós estamos em 5,18, 2 Coríntios. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Olha a mensagem nossa aqui de domingo. É um grito, irmãos, que a igreja, através do seu testemunho, a igreja através de suas ações, a igreja através de sua pregação, pastor Anderson, está anunciando ao mundo, pastor Rômulo, reconciliem-se com Deus. Vocês podem deixar de ser inimigos de Deus. Deus pode deixar agora de ser aquele que está irado contigo. Olhem para Cristo. O ministério da reconciliação foi colocado na igreja, foi entregue à igreja. E esse ministério da igreja não existirá se ela não tiver Jesus em primeiro. Vocês lembram que eu contei ontem de uma conferência que Moody foi convidado
uma conferência de todas as religiões nos Estados Unidos. E aí disseram para muitos: vem, prega, fala sua religião. Estamos falando de todas, fala da sua. Ele falou: não, eu não vou falar da minha religião, eu vou fazer isso, vou aproveitar essa reunião de todo mundo e eu vou apresentar a beleza de Jesus. Eu vou falar quem é Jesus. Eu vou falar de Jesus de maneira tão maravilhosa que as pessoas que vierem não vão querer saber de outra coisa. E aí ele assim fez, e diz os historiadores que aquela campanha evangelística de Moody foi a de maior sucesso de sua história. Sabe o que a igreja está precisando hoje? Ao invés de ficar cheias de programações, ao invés de ficar cheia de amuletos, ao invés de ficar apresentando Jesus, mas envolto de um monte de outras coisas, a igreja precisava voltar a apresentar a beleza de Cristo, a beleza da glória de Cristo para o mundo. As pessoas virão, os perdidos se converterão. E quão maravilhoso será você, pastor de uma igreja, de gente que não é convencido, está ali por um interesse, mantido por uma programação. Quão maravilhoso será você ter um grupo, uma assembleia de pessoas aonde todos são convertidos, amam a Cristo. E a comunhão da igreja depende do conhecimento de Cristo, porque quando a gente conhece a Cristo, nós buscamos comunhão uns com os outros, amar uns aos outros. E aí tem o objetivo essa reconciliação. Eu esqueci de falar, primeiro, olha, para combater essa heresia, Jesus operou a sua reconciliação, a nossa reconciliação através de seu sangue e através do seu corpo, diz o texto. Foi Jesus homem. É o Theotropos, que quer dizer o Deus homem. Ele não é uma emanação de Deus, ele é o Deus, a manifestação do Deus invisível, mas também ele é aquele que se fez carne e habitou entre nós. É aquele que, nas palavras de Paulo em Filipenses capítulo 2, é aquele que se fez servo, aquele que encarnou. Irmão, sabe, uma das coisas que essa sociedade líquida nossa quer extirpar de nós, retirar de nós, é o privilégio que nós temos de comemorar o Natal. Aqui, Paulo está combatendo a ideia de que Cristo não é divino e de que outras vezes Cristo não é humano. No Natal nós temos a possibilidade de mostrar que Cristo tem as suas duas naturezas convivendo em perfeita harmonia em um só homem. A natureza divina e a natureza humana. E aí nós chegamos aqui, o objetivo da reconciliação é que nós nos tornemos santos. Significa ser separado do pecado e consagrado para Deus, está no verso 22. Outra coisa que, quando Cristo opera a nossa reconciliação, o objetivo é que nós nos tornemos inculpáveis. A palavra amomos, do grego, quer dizer sem defeito, sem mancha. Oh, gente, que coisa extraordinária! Quando nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo, pastor Fábio, significa que a partir de agora, a justiça, a perfeição, a graça de Cristo derramada sobre nós, a justificação, o objetivo dessa reconciliação é que Deus os veja como aquele cordeiro que era oferecido, sem mancha, sem defeito. Por que nós somos assim agora? Paulo vai dizer no verso de número 22, se você está comigo aí, acompanha aí. Paulo diz assim, ó, por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. 22. Mas agora ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos e inculpáveis. Apresentar a igreja, pastor Filipe, inculpável. Ela é usada no Novo Testamento para referir a Cristo como Cordeiro Imaculado de Deus. Em referência a nós mesmos, a reconciliação nos dá um caráter de irrepreensível.
coisa extraordinária. Eu acho que nem você imaginava que você é tão maravilhoso aos olhos de Deus. Quem é você diante de Deus? Eu fico pensando, às vezes, irmãos, nós nos sentimos tão desprezados diante dos outros, né? Nossa, mas eu estou tão chateado, fulano passou, não cumprimentou, fulano não me ama mais, fulano não importa mais comigo, nossa. E eu fico pensando, nós precisávamos reavivar na nossa mente, no nosso coração, como importante e o que nós somos aos olhos do Pai, aos olhos de Deus. Terceiro objetivo da reconciliação é nos tornar irrepreensíveis. Anecletos significa sem acusação, livre de qualquer acusação. Eu acho que nós temos que ler esse texto de Romanos capítulo 8. Romanos 8. Acompanhe comigo aí. Romanos 8. Diz assim, ó: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aqui aí ele vai falando, dizendo o seguinte: já não há mais nenhuma condenação, nenhuma acusação para aqueles que estão em Cristo, porque quem está em Cristo se tornou, irmão José Geraldo, irrepreensível. Anecletos. O que é isso? O significado é que não tem acusação mais para nós. Eu acho interessante, leia comigo Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse, capítulo 11. Apocalipse 11. Desculpa, irmãos, é o 12. Eu queria ler com você o verso 9 em diante. Acompanhe comigo aí o capítulo 12, verso 9 em diante. Diz assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram. Venceram quem? O acusador, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. E aí vai falando, que coisa maravilhosa: foi expulso o acusador. Significa dizer que nós que estamos em Cristo, olha, hoje e no dia do juízo final, e nunca mais ninguém terá ousadia de nos acusar, porque Cristo nos reconciliou, justificando com o Pai. Nós nos tornamos irrepreensíveis. Agora o verso 24 ao 29 fala sobre a missão de Paulo. A missão de Paulo, do verso 24 ao 29. Vamos ler esse texto? Vamos nos colocar de pé então para a gente fazer essa leitura? Fique de pé aí, só para a gente mover um pouquinho. Colossenses 1, 24 a 29. Acompanhe comigo aí, diz assim, ó. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Não tem jeito de projetar um texto lá não, né? Tá bom. Então vamos lá. 24 a 29, diz assim, olha, acompanhe comigo aí. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O ministério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi
o mistério, eu falei de mistério? Mistério, certo? Que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Põe sua Bíblia no banco aí, fica de pé e faz assim comigo. Faz assim comigo. Levanta seu braço assim, ó. Assim: Jesus Cristo, o meu Senhor, é tão grande, é maior do que você pode imaginar. Vamos aplaudir o Senhor? Acordado, sem dormir, vamos para mais uma jornada. A missão de Paulo. Queridos irmãos, uma coisa fica claro para nós aqui do verso 24 em diante. Pastor Júnior já percebeu que o sacrifício, ele é meu amigo. Agora tem um ali atrás de camisa azul, que se ele puder arrancar meu couro aqui, ele arranca, ainda tem que trair ali. O ministério de Cristo, ou melhor, o ministério de Paulo, tem uma fonte. A fonte de seu ministério era Deus. Nesses versos ele fala o seguinte: olha, eu fui feito ministro por ele. Ou então, como diz aqui a NVI, fala assim, ó, dela, verso 25, por Deus a mim atribuída, essa responsabilidade a mim atribuída por Deus, para pregar esta palavra, para exercer essa responsabilidade. Nós falamos ontem, lá no verso 1 do capítulo 1, que Paulo foi chamado para ser apóstolo segundo a vontade de quem? De Deus. Aqui mais uma vez ele renova a defesa do seu apostolado. Havia muita gente que contestava, mas Paulo está dizendo aqui: olha, como eu posso mostrar que eu sou apóstolo de Cristo? Eu mostro dizendo a vocês que eu estou aqui por vontade de Deus, porque ele foi feito ministro por chamado soberano. E aí nós sabemos a história do chamado de Paulo, como ele veio a ser esse servo usado pelo Senhor. Paulo viu o seu ministério como uma mordomia de Deus. Mordomia, na palavra grega, é oikonomia. É a junção de duas palavras, está lá: oikos de casa e nemo de gerenciar. Interessante que quando ele fala que ele é um ministro, aquele que é o oikonomos, ou aquele que opera a oikonomia, isso significa que para ele foi dado a responsabilidade de gerenciar. Isso significa para gerenciar uma casa como mordomo de bens de outra pessoa. Interessante que quando ele fala que ele tem essa responsabilidade de gerenciar a igreja, fica claro que a igreja não é de Paulo. Ele foi chamado para cuidar de algo que não é dele, mas que para ele é de uma pessoa de suma importância, de extremo valor. Quem é o dono da igreja? É Cristo. E quem sou eu? Eu sou o servo que Deus levantou para cuidar daquilo que é dele. Interessante, irmãos. O corpo, a igreja, os membros são de Cristo, não bem nosso. E quando nós falamos de bem, nós não estamos falando de coisas materiais. Embora essas coisas estejam aí para servir aqueles que são propriedade de Cristo, que somos nós.
A primeira coisa que Paulo deixa claro aqui, no verso 24 ao 29, quando ele fala do seu ministério, é que a fonte do seu ministério é Deus e que ele é apenas um gerente, um mordomo de coisas que pertencem a Deus, que é a igreja. O espírito do ministério de Paulo, interessante que o verso 24 vai dizer assim, ó: agora me alegro em meus sofrimentos. Cuidar das coisas de Deus, gerenciar a igreja de Deus, deixa Paulo claro aqui que atrai sofrimentos. Mas ele está tão impactado, tão feliz com a responsabilidade que ele recebeu deste maravilhoso Senhor que é Jesus Cristo, que ele se alegra por sofrer em favor de algo que é dele. Pensando no pai que sai de casa e tenta, busca construir um patrimônio para os filhos, sofre às vezes por causa dos filhos, mas o sofrimento é prazeroso. Quando ele dá um presente, quando ele traz um presente para a esposa, o sofrimento é prazeroso, e o amor faz isso, queridos irmãos, conosco, sofrer por prazer. Quem namorou aqui, ou está namorando, sabe. Quem namora faz coisas assim, extraordinárias em favor do namorado, faz ou não faz? Que precisa continuar fazendo depois do casamento, né? Mas no namoro, mulheres fazem coisas presentes, viagens, sofrem, mas com alegria. O que Paulo quer dizer aqui nesse texto é que gerenciar, e aí, olha aqui para mim, deixa eu dizer uma coisa, seus dois olhos nos meus olhos agora, você acha que ser pastor é fácil? E tem gente que fala assim, eu estou sofrendo por causa da igreja, eu não pedi para ser pastor, eu não pedi, eu não queria, eu não sei o que, eu estou sofrendo, pastor sofre demais, e fica naquela lamúria, fica naquela murmuração. Você devia se alegrar nesse sofrimento, ao invés de viver murmurando e chorando, pastoral, não é? Estou dizendo que o pastoral faz isso, não, direcionando aqui, a pessoa achar que o pastoral faz isso, não é? Um sofrimento que traz para Paulo, sofrer pela igreja, trazer alegria. E muitos de nós aqui, falando para você, professor de escola bíblica dominical, o aluno dá trabalho, eu tenho que chegar mais cedo no EBD, né, irmã Rita? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que tolerar o superintendente, eu tenho que tolerar o pastor, eu tenho que tolerar uma revista, eu tenho que tolerar aquilo, estou sofrendo demais, eu vou abandonar essas crianças, eu vou abandonar essa classe. Ei, se você tem a fonte do seu ministério em Deus, sofrer por esta causa é uma alegria, irmão, porque você sofre para ganhar um salário no final do mês que faz nada por sua vida espiritual, que não vai produzir efeito nenhum na sua vida eterna. Você sofre, chora, mas está lá e não desiste. Paulo está dizendo, sofrer pela igreja causa alegria no meu coração. Sabe por quê? Olha aí o texto, Paulo fala assim, ele fala que nesse sentido, ele está completando o seu corpo, verso 24, o que resta das aflições de Cristo em favor do corpo, que é a igreja. Ele sofrendo pela igreja, ele está sofrendo como Cristo sofreu, e sofrer para ele como Cristo sofreu é um privilégio. Pense nisso. Sofrer para ir na escola, estudar, no seminário, aguentar o pastor Eliade, essa turma que está aqui, o Ageu falou comigo, pastor, estou apertado, mas estou indo, vale a pena, gente. Sofra para estudar, se preparar, se qualificar para melhor servir o Senhor. Que coisa extraordinária, é um exemplo para nós o que Paulo nos dá aqui, pastor Reinaldo. O sofrimento antes de desmotivar o coração do apóstolo, antes de paralisar o seu ministério, antes de fazê-lo pensar em desistir, como muitos de nós fazemos. O sofrimento para Paulo era um privilégio que fazia com que o seu coração se sentisse como Cristo.
Você quer ver Jesus falando algo assim também? Eu acho que fala. Abra sua Bíblia aí comigo, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vivemos numa sociedade que sofrer, principalmente aqueles que são adeptos da teologia da prosperidade, o sofrimento se tornou algo extremamente negativo. O sujeito que sofre tem pecado, está andando com Deus. É estranho, irmãos. Paulo teve enfermidade, teve ou não teve? Paulo teve um espinho na carne. Você sabia qual foi a causa da morte do grande profeta Eliseu? Eliseu morreu de quê? Morte natural? Alguém matou ele? Qual foi a causa da morte de Eliseu? Eliseu, irmão, aquele que falou com Naamã: vai lá, Naamã, desce lá no rio, e você 7 vezes você vai ficar curado. Eliseu, aquele que Deus falava com ele dos segredos dos reis, ele mesmo morreu de quê? Uma doença matou Eliseu, uma enfermidade. Por que Eliseu não pôs a mão na cabeça e falou: eu te repreendo, enfermidade, saia desse corpo em nome de Jesus? Por quê? Eliseu é homem. Eliseu sofreu, Paulo sofreu, todos nós sofremos. E por que vem essa ideia aí na nossa cabeça, e essa heresia que campeia o nosso arraial, dizendo que sofrimento não é coisa boa, não é às vezes Deus agindo em nosso favor? Mateus capítulo 5, foi que eu pedi vocês para abrirem aí, verso 10, diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino. Bem-aventurados os perseguidos por causa da igreja, porque deles é o reino dos céus. Aí Paulo não, Jesus agora: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, povo de Deus, regozijem-se, povo de Deus, porque grande é a tua recompensa nos céus, pois da mesma maneira perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Da mesma maneira que fizeram com Cristo, e o que Cristo fez em favor da igreja, se fizerem conosco, é motivo de alegria. Não desista de sua igreja, miserável. Toma vergonha de sua cara e fica crente. Tão desafiador e exigente como é o ministério, nunca foi destinado a ser um fardo difícil e insuportável. A atitude de Paulo de alegria deve ser o espírito do ministério para cada cristão. Vou repetir: a atitude de Paulo de alegria deve ser o espírito do ministério para cada cristão. Se alegre com o ministério que Deus te deu. Ô varão, libera para mim o slide aí, já parou aqui. Esse povo, vou te falar. Vai dizer que eu vou pegar eles, eu tenho certeza. Eu conheço a fera aí, viu, Samuca? Você prepara o nome. O sofrimento do ministério, para enfatizar que a alegria é independente das circunstâncias. Paulo diz aos Colossenses que eles se alegram em seus sofrimentos por vós. Sofrimento se refere-se à atual prisão. Olha onde Paulo estava quando ele escreve essa carta, falando que se alegraram, pastor Rivaldeir. Paulo estava preso. E vem cá, você já estudou? É claro que provavelmente nesse período agora ele não estava na masmorra de Roma, mas ele passou por lá. E ele diz assim: eu, velho Filemon, velho prisioneiro de Cristo. Ele sabe o que é sofrer. Mas Paulo está dizendo aqui nesse texto que a alegria dele não dependia das circunstâncias. Este é o espírito do ministério dele e o sofrimento que ele passava, a partir do qual ele escreveu Colossenses. O sofrimento assegura ao crente que ele pertence a Cristo. Você pode dizer comigo assim: o sofrimento assegura ao crente que ele pertence a Cristo. O sofrimento pela igreja
o sofrimento que completa no meu corpo as aflições de Cristo. Vamos mais? A preeminência de Cristo é defendida. Nós chegamos aqui no capítulo 2. E agora, a partir do capítulo 2, eu queria sugerir o pastor Edson. Eu acho que a turma cansou, pastor. Aí a gente poderia, de repente, aproveitar esses minutos. O que nós vamos fazer, queridos? Olha só. Mostrando aqui um pouco. Ah, pastor, mas até agora só foi o capítulo 1. É porque é gostoso, não é? Se a gente fosse passar por cima disso aqui, a gente ficava tanta coisa boa para trás, não é? Então o que a gente pode fazer? O capítulo 2 também é de suma importância. Nós estamos na parte teórica da carta 1 e 2. Quando nós chegarmos no capítulo 3 e 4, é assim. Vocês entenderam ou não? Então amanhã é sábado, nós vamos de 14 horas às 17. Então a gente pode programar uma parte do tempo a gente fala sobre o capítulo 2 e a outra parte a gente termina 3 e 4. Aí. Então bora. Mas é o seguinte, amanhã você volta. Beleza? Né, Maíra? Olha o 2. Irmãos, eu quero, a gente não pode perder. Porque o capítulo 2, vocês lembram que eu falei sobre a questão lá atrás, que eu falei sobre, o menino já tinha até desligado ali já o slide. Eu falei com vocês sobre isso aqui, quer ver? Agora nós vamos ver. Você falou assim, por que o pastor Eliabe gastou tanto tempo na introdução? Tá vendo aqui, características do falso ensino, falsa filosofia. Tá tudo no capítulo 2, tá vendo? Tá vendo ou não? Então agora nós falamos sobre a preeminência de Cristo e agora capítulo 1 ela é declarada, capítulo 2 ela é defendida. Por quê? Agora nós vamos fazer a defesa do Evangelho. E Paulo começa então no capítulo 2, usar, presbítero Evandro, a mesma linguagem dos hereges. Ele começa então a usar para refutar a sua doutrina. E aí eu falei com vocês, por exemplo, sobre a falsa filosofia, capítulo 2:8, o pastor Edson leu aqui, até gostei daquela versão dele. Lê aqui de novo para nós, Evelyn. 2:8, só para os irmãos sentirem. Qual que é a versão que você usou aquela hora? Ele perguntou assim, qual texto que eu vou ler? Eu falei, lê 2:8 de Colossenses. Acompanha aí, vem cá para o senhor ler aqui. Cadê o microfone? Ele não gosta de usar o microfone da gente. Não, eu nunca vi um homem ter medo do Covid, não é isso. Olha, irmãos, capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo e não de Cristo. Olha aí, cuidado. O verso 8 vai ser, eu vou pegar o capítulo 2 a partir desse verso 6 e vou focar no 8. Paulo vai dizer aqui para a igreja o seguinte: cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado com as vãs sutilezas, a filosofia. Aqui vai falar argumento sem valor. Argumento sem valor, que é o mesmo de conhecimento desprezível, conhecimento que não tem valor algum. Então essa versão é de suma importância. Nós vamos abordar isso agora no capítulo 2. Obrigado, pastor. Olha aí, ei, que eu gosto. Melhorando. Olha lá, gente, que versão é essa? Tende cuidado
para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha aí. Então aqui nós já temos duas coisas, ó, cuidado, porque estes falsos mestres, eles querem, tem uma versão que fala enredar. Quem tem a versão que fala enredar aí? Quem tem? Você tem enredar, doutor? Aqui a versão do irmão Joaquim fala o quê? Escravizar, aprisionar. O que o falso mestre, o falso ensino quer? Te prender. Prender em quê? Tradições de homens, ensinamentos que estão focados nos homens, nas coisas terrenas. E aí ele vai falar sobre isso, e o verso 8 termina, olha, filosofias vãs e enganosas que se fundamentam na tradição humana, nos princípios elementares deste mundo. Nós vamos ver o que é, ou o que são esses princípios elementares, ou rudimentos do mundo, e não em Cristo. Um outro ponto que nós vamos destacar, cadê o negócio? Volta o slide para mim. É o cerimonialismo judaico. Aonde ele aparece? No 2, 11, 16, 17, 3, 11. Olha lá o cerimonialismo judaico. O que ele faz? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração da lua nova, dos dias de sábado. Aí ele começa a dizer o seguinte: essa heresia vinha com vãs sutilezas, filosofias, argumentos falsos, enganadores, mas vinha também com a roupagem de uma religiosidade, um cerimonialismo judaico que não acrescentava nada para a nossa vida. Antes, porém, nos distanciava de Cristo. É um legalismo. Adoração aos anjos, 2,15. E aí, por fim, nós vamos falar sobre o ascetismo. Quando nós chegarmos nesse ponto aqui do ascetismo, o ascetismo é um ensinamento que promove um rigor no tratamento com o corpo. E aí nós pensávamos antigamente, a santidade da igreja está relacionada à roupa das irmãs. Então, a gente tem que ser rigoroso. A santidade está relacionada ao cabelo, ao brinco. A santidade está relacionada a tudo que nós temos que impedir de prazer no corpo dos crentes. Nós éramos ascetas. Aí Paulo vem dizer o seguinte: como nós vamos combater o pecado? Paulo diz aqui no capítulo 2, verso 23, ainda um pouco de sua paciência, o verso 23 diz assim, estas regras que eu acabei de falar, de fato, têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Aqui os impulsos da carne, em outra versão, fala impulsos sexuais. Por mais que você é rigoroso desse jeito, você continua ainda praticando pecado. Sabe por quê? O jovem vai para o motel com a sua namorada, o membro ainda cai, ainda vê coisa errada na internet. Por quê? Porque não é com esse rigor que nós combatemos o pecado. Paulo declara no capítulo 3, verso 1, aí o 3 em diante é a prática. Paulo vai dizer o seguinte: olha, para combater o pecado, Geraldo, nós precisamos colocar o nosso pensamento, André, nas coisas do alto. Sai nas coisas do alto. Sempre o coração nas coisas do alto, a mente nas coisas do alto, porque assim nós vamos morrendo para o mundo, morrendo para o pecado,
tirando a roupagem, ele vai falar isso, despindo do velho homem e revestindo de uma nova natureza. É maravilhoso, irmão. Eu tenho certeza que você vai sair daqui mais santo e mais crente. Sábado, quando você for receber o seu certificado, você vai querer me dar um abraço de alegria, de tão bom que vai ser sua vida. Eu tenho certeza. Então, a gente para por aqui amanhã, para não ficar cansativo. Nós continuamos amanhã a partir das 14 horas. Quem puder vir, vai ser um encerramento sensacional. Queridos, muito obrigado, desculpe qualquer coisa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Agradeço o pastor Edson, nosso presidente, nossa diretoria, por me considerar como, não é apto, mas considerar como alguém que pudesse fazer o que nós estamos fazendo. Sou muito grato à diretoria, aos pastores, aos irmãos do seminário, todos vocês. Deus os abençoe ricamente. Se você quiser trazer mais uma amanhã, ou se você não for vir, fala, não vai alguém no meu lugar, só para o pastor Edson ficar feliz, que ele gosta de muita gente. Deus abençoe, irmãos. Pastor Edson. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, irmão. Glória a Deus. Reverendo Diabo. Glória a Deus, que bênção. CPLR, Conferência de Pastores e Líderes Renovados. Povo cheio do Espírito. Povo aí, o Juan, você está aí? Põe aí para nós o certificado aí. O povo tem uma ideia, amanhã